espero que sim. Bom, hoje eu vim fazer um vídeo que foi muito pedido por vocês, que é o tour da minha cozinha. Finalmente o marceneiro terminou, então eu vou conseguir mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Quem quiser ver minha cozinha é só continuar assistindo o vídeo. Então, meninas, aqui é a porta de entrada da minha casa e da cozinha. Como eu falei em um vídeo muito antigo pra vocês, eu e meu noivo optou em fazer só a cozinha, o quarto, o closet, o banheiro e a área e deixar a sala e o outro quarto e o banheiro social para depois, para que a gente pudesse morar aqui e assim mexer nos outros cômodos já morando na casa. Então a entrada é essa, né? Aí eu estou aqui na entrada, a visão que eu tenho da cozinha é assim. Aí eu vou dar uma geral e aí eu mostro cada parte para vocês. Aí eu vou falando também o que ainda falta, porque a minha cozinha não tá pronta. Ela tá de uma forma que dá pra me utilizar, mas ela ainda não tá pronta. Então, meninas, a bancada é assim, de MDF mesmo. Ela tem 5 gavetas na lateral esquerda. E eu pretendo colocar 2 ou 3 banquetas aqui. Eu ainda não sei o modelo, ainda não decidi se eu vou colocar branco e preto mesmo. Mas o fato é o seguinte, essa bancada ficaria onde está o meu paneleiro. Só que o marceneiro, no dia que ele mediu, ele fez da forma que ele achou que devia. Somente mediu o espaço da bancada e esqueceu que teria geladeira nesse ambiente. Eu passei para ele as medidas da geladeira, disse que é onde ia ficar e mesmo assim ele errou. Então assim, eu acho que é o erro do marceneiro, porque como a pessoa trabalha há muito tempo, se eu estou contratando é porque eu preciso de um profissional que me auxilie na hora de... Senão eu vou querer colocar um armário virado de cabeça para baixo e a pessoa tem que falar, não vai ficar legal, é assim mesmo que você quer? Ele não fez isso, então a gente teve que optar em colocar ela aqui. E o Alisson que deu a ideia, na hora que a gente estava resolvendo, ele que resolveu que ficaria aqui. Então nessa parede, ela é toda branca, eu não coloquei nada aqui ainda, não comprei nada para decoração, eu tô louca para começar a comprar minhas coisas para decorar minha cozinha, minha casa. Eu ainda não fiz isso, mas é assim que tá. Ela tem 5 gavetas, então a primeira gaveta eu coloco os talheres, né, do dia a dia. Eu ainda não tenho suporte, mas eu pretendo comprar assim que eu puder. Elas são corrediças telescópicas, ou seja, a gaveta ela abre totalmente. Não é aquele tipo de gaveta que abre só a metade, você tem que ficar enfiando a mão lá dentro para conseguir alcançar o que está lá no fundo. Na segunda gaveta eu tenho vaso concha, colher de arroz, faca grande, escumadeira, pegador de macarrão, essas coisas. Na terceira gaveta eu guardo, tem aqui peneirinha, funil, coador de café, porta-queijo, 2 raladores. Esse aqui é o que eu mais utilizo. Esse aqui eu não gosto muito porque ele solta essa tampinha e me irrita. Aí eu tenho aqui batedor de carne, ralador de queijo. Aqui dentro dessa vasilhinha eu coloquei assim porque tava virando muita bagunça. Aí eu resolvi colocar. Aqui tem abridor, concha de sorvete, descascador de legumes, cortador de pizza e uma tesoura. Então é o que eu tenho na terceira gaveta. Na quarta gaveta eu guardo os panos de prato, paninhos e essa luva aqui da Mister Músculo que eu ganhei há muito tempo do Alisson, antes mesmo da gente pensar em fazer uma casa. Eu tenho ela guardada. Então os panos de prato estão aqui, é o que eu tirei para utilizar, porque eu ganhei muito e eu já tinha bastante, porque eu fiz o bolo de pano de prato, então o resto está guardado e alguns estão para lavar. Então eu deixo assim enroladinho e quando quero usar é só eu pegar aqui com facilidade. Na última gaveta eu guardo papel filme, papel alumínio, palito de churrasco, saquinho plástico. Isso aqui é aquelas
papel de bandeja. Aqui eu tenho sempre uma fita, porque eu utilizo muito na cozinha. Um extra de palito de dente. E é isso que eu guardo aqui. Então essas são as minhas 5 gavetas. E aqui em cima da bancada, quando eu tenho fruta, eu deixo esse prato fundo com algumas frutas. Aqui nesse copinho eu sempre deixo bala, doce de banana quando a gente compra. Tudo que é um docinho assim eu deixo aqui mais fácil pra gente comer. E aqui sempre um petisquinho. Tem amendoim aqui de churrasco. Passando pro lado de cá, eu tenho a minha pia. Em cima eu deixo somente o porta-detergente e a esponja. Eu odiei esse porta-detergente. Ele é da marca Cosa. Eu comprei ele na Leroy Merlin por R$45. Ele, aqui tá tudo sujo, olha, porque eu coloco o detergente, na hora de apertar vaza tudo. Eu não sei se é só esse que tá estragado ou se são todos. Eu não vou comprar dessa marca, eu vou comprar outro, então eu só tô deixando ele aqui porque eu deixei a esponjinha. De vez em quando eu guardo dentro do armário. Então aqui em cima a única coisa que eu deixo é isso. Aqui eu tenho o meu porta-pano de prato que eu ganhei no meu chá. E eu deixo esse paninho aqui, que é muito fofinho. Eu tenho uns 5 paninhos assim, que são bem fofinhos. Então, quando esse aqui sujar, eu vou trocar. Eu não uso ele nem pra secar a mão, nem pra secar a vasilha. Só pra decorar mesmo, porque eu tenho tão pouca coisa de decoração, que eu acho um desperdício usar esse pano. Então, eu deixo ele aí pra decoração. Debaixo da minha pia, eu tenho um espaço pra lavar louça. Como eu não comprei ainda, eu até me arrependi de não ter pedido marceneiro para fazer uma porta para me utilizar nesse espaço aqui até que a lava-louça chegue. Essa vasilhinha, essa cestinha aqui, ó, eu deixo ela aqui e quando eu vou cozinhar, eu coloco um saquinho plástico e vou jogando os lixos que eu vou descartando na hora, né, de descascar uma cebola, jogar alguma coisa fora, eu jogo nela. Eu deixo ela aqui escondidinha assim, ó, porque eu odeio lixeira em cima da pia. Eu não gosto, eu acho nojento deixar lixeira, principalmente que na pia você só joga a comida molhada, um pedaço de carne, é um resto de comida, é uma casca de uma batata, então fica aquela coisa melequenta, então eu não gosto. Eu acabo de fazer a janta, eu amarro o sacolinho e coloco pro lixo. Do lado esquerdo eu tenho uma porta e dentro dela, ela é bem funda. Ela vai até lá no final, assim. O que eu deixo lá no fundo? Como eu não tenho um livre acesso, assim, muito fácil, lá eu coloquei o arroz e açúcar, que eu não coloco tudo dentro do pote, porque senão fica pesado pra mim ficar pegando, eu acho incômodo. Então eu coloco só metade e a outra metade eu deixo lá. Menos da metade mesmo que eu coloco, ele tem quase o pacote cheio. Então quando eu for utilizar eu vou pegar lá. Fora de foco. E atrás eu deixo sempre as panelas maiores, que eu utilizo assim muito pouco. Então eu tenho essa aqui que ela é preta e tenho essas duas aqui que é de inox. Aqui eu tenho a caneca que eu faço café, aqui a panelinha que eu faço arroz e aqui as minhas frigideiras. Que eu tenho, essa aqui eu não usei porque eu tenho um pouco de dó de utilizar ela, porque é muito fofa. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, ela é cheia de coraçãozinho. Olha, eu nunca utilizei ela não. Vou deixar até um dia que eu tiver coragem. Porque eu sei que na hora que eu começar a lavar, ela vai começar a sair. Então eu não utilizei ela ainda. E aqui a minha tábua de legumes e carnes, que eu só tenho uma por enquanto. Na parte de baixo é a mesma questão. Eu não tenho acesso livre lá no fundo. Então assim, para não desperdiçar o espaço, lá eu coloquei o meu richal, que eu até hoje não usei ele. Aqui eu tenho as minhas bacias de plástico e aqui eu deixo esse cestinho que eu coloco vasilha para secar de vez em quando. Porque, como vocês já viram em alguns vídeos, eu deixo um pano de prata em cima da pia, coloco as vasilhas, quando seca eu guardo.
Lá no fundo eu deixo esponja que eu ainda não estou utilizando e produtos de cozinha, por exemplo, detergente que eu ainda não abri, o álcool gel, e ali tem um Cif que eu também não abri e atrás tem Bombril. Aqui eu tenho Bombril para utilizar, para ficar fácil de pegar. Aqui eu tenho um desengordurante Azulim. Aqui eu tenho um limpa alumínio inox, detergente que eu tô utilizando. Aqui eu tenho um sabão pastoso, que eu adoro para poder lavar as peças do fogão. Deixa um brilho assim demais. Eu tenho essa vasilhinha aqui de coração, que eu deixo sabão de coco e o Bombril com um pouquinho de água para não enferrujar, porque se você usar o Bombril e deixar ele junto com a esponja que você está utilizando, ele vai enferrujar. Então eu deixo aqui e um potinho com creme de mão, porque eu sempre, quando eu uso as minhas mãos com água, eu sempre quero passar creme. As minhas portas, elas não batem, tá? Porque ela tem um pistão que amortece o impacto. Ela amortece o impacto, não deixa que a porta faça aquele barulho. Esse barulho aqui, ó. Imagina eu escutar isso todos os dias. Não dá certo. Então eu tenho que abrir ela toda, porque se eu abrir só um pouquinho, ela vai bater, porque assim não aciona o pistão da dobradiça. Então eu abro toda e aí eu posso soltar, que ela não vai bater, com certeza. Vamos para este lado. Aqui eu ainda não coloquei janela. Não sei se eu vou colocar, porque eu estou amando esse espaço aberto. Principalmente em época de calor, vem um vento maravilhoso daquela janela. Então, se eu já tenho aquela janela para fechar, eu não preciso colocar a janela aqui. Então, eu acho que eu não vou colocar a janela. Eu tenho esses dois nichos. Aqui em cima, eu tenho como se fosse um minibar. A gente não bebe, meninas. Não acreditem que a gente bebe, porque a gente não bebe. A única coisa que eu gosto, nem o Alisson gosta, eu gosto é de bebida doce. Por exemplo, a marula. Eu adoro, só que ele tem duas e eu ainda não tomei nenhuma. É uma vez no ano. Aqui tem dois copos de vodka, lá atrás tem copo da Itaipava, ali tem um Malibu, e esse aqui é uma vodka. Embaixo eu tenho meus porta-tempero, que eu ganhei no meu chá. Aqui atrás eu tenho um porta-sal. Então eu deixo aqui, que eu sempre estou utilizando na hora de cozinhar, eu deixo aqui de galinha, aqui de bacon e aqui de carne. Se eu tiver um de picanha ou um outro sabor que não seja galinha e carne, eu sempre deixo aqui no meio. Porque eu acho mais fácil, não me confunde, eu não preciso ficar sem saber, o que tem aqui. Aí eu, de qualquer forma, eu tiro da própria embalagem o que é e deixo aqui dentro. Então fica aqui e fica mais fácil pra mim. Embaixo, aqui é uma balança de precisão que eu uso pra fazer minhas receitas. Aqui eu tenho um copo com as minhas facas coloridas e uma espátulazinha de silicone. E aqui a minha panelinha de cerâmica, de porcelana, não sei. Depois vem o meu fogão. O meu fogão ele é de 5 bocas da Fischer. Eu já tenho um vídeo no canal onde eu mostro como eu limpo ele. Eu não tenho nada a reclamar sobre este fogão. Eu só tenho mesmo o que falar bem, porque todas as bocas dele são ótimas. Eu cozinho muito rápido, então eu não tenho nada a reclamar até o momento. No lado esquerdo aqui eu só tenho essa pontinha artificial mais linda de romã, que eu trouxe da loja porque eu tava sem alguma coisa pra pôr aqui. Eu falei, gente, eu preciso de uma pontinha, nem que seja artificial. Então eu trouxe, eu deixo ela aqui. Quando eu vou cozinhar, eu coloco ela em outro lugar para ela não encher de gordura, porque vai ser difícil eu lavar ela. Então é a única coisa que eu deixo, porque quando eu vou cozinhar, eu utilizo essa parte aqui.
muito. Então eu prefiro deixar ela livre sem ter nada pra me atrapalhar. Aí embaixo do meu cooktop eu vou colocar um forno quando eu puder comprar. Só que enquanto eu não coloco, eu pedi uma marceneiro para fazer 2 portas para mim utilizando o espaço. Porque naquele buraco que ficou sem nada, eu vou fazer armário. Então, enquanto eu não faço, eu vou utilizar esse espaço aqui. Então, aqui são 2 portas. E eu guardo os meus mantimentos, 2 panelas e o meu porta papel toalha. Aqui eu guardo arroz, açúcar, feijão, farinha de rosca, café, farinha de trigo. Nessa vasilha aqui eu guardo batata palha, ali tem um saleiro. E aqui as 2 panelas que eu disse, mais o meu porta-papel toalha. A farinha de trigo, eu não sei se vocês lembram, se vocês assistiram o vídeo de comprinhas. É um porta-sabão em pó. Só que eu estou amando usar sabão em líquido e eu não sei se eu vou comprar tão cedo. Então, para não ficar desperdiçado, eu vou utilizar. As portas são iguais, elas também não batem. É só eu soltar que ela vai estacionar. Do lado esquerdo eu tenho 2 portinhas. Uma é do porta-tempero e a outra é do porta-papel toalha. O porta-papel toalha cabe 3 panos de prato. E embaixo eu coloco a minha sanduicheira grill, porque eu não acho legal deixar em cima da bancada, não. Então, como aqui não atrapalha, né, o pano de prato passar, eu preferi deixar ela aqui dentro. A porta também não bate, é a mesma coisa, ela se fecha sozinha. E o porta-tempero é o comum mesmo, como toda cozinha tem. Aí eu guardo os meus temperinhos aqui. Embaixo eu guardo óleo para reciclar. Nessa garrafinha aqui eu utilizo e depois eu coloco num pet e dou para quem faz sabão, essas coisas. Aqui eu tenho o óleo e aqui eu tenho um potinho de azeite. Aqui tem um porta-óleo, porque ele não coube lá embaixo. E se eu colocar o óleo aqui, ele não vai caber por causa dessa parte. Aqui eu tenho óleo de batata frita, que eu só uso ele para fritar batata. Também chega uma certa hora que eu coloco no pet para doar. Dou para quem tem uma moça que mora na rua de casa que ela faz sabão. Aqui eu tenho meus portas-tempero. Foi minha mãe que me deu, até eu ter condição de comprar aqueles mais bonitinhos de vidro. Então aqui eu tenho sazon, aqui eu tenho queijo parmesão, porque eu sei fazer crepe de sanduicheira e nele vai parmesão. Então eu sempre tenho parmesão em casa. Aqui é bicarbonato e aqui é colorifico, que é o famoso coloral. Essa aqui tá vazia, que eu vou colocar orégano. Então é assim. Ah, e eu deixo o meu porta-talher aqui. Não, ele não fica assim, meninas. Eu deixo ele aqui, ó. Assim, pra ficar mais fácil pra me pegar na hora que eu for cozinhar. Eu utilizo ele aqui em cima, assim com os talheres que eu estou utilizando pra cozinhar. Então, enquanto eu não tô cozinhando, ele fica aqui. E aí eu fecho. Olha que legal, não bate, gente. Era tudo que eu queria. Aí logo aqui em cima eu tenho esse outro nicho. E aqui eu guardo, eu deixo os pratos que eu utilizo no dia a dia. E 6 copos que eu tenho que são coloridos. Aqui é azul, amarelo, verde, laranja, vermelho e roxo, lilazinho. Então eu acho que ficou legal assim. E eu deixo. Aqui eu pretendo colocar minhas canecas que eu vou comprar, mas por enquanto eu só tenho essa. Então eu tô deixando ela aqui e tô guardando o porta-panela que o marceneiro fez pra mim.
Então ele fez com esses pezinhos aqui, ó. Aí eu posso deixar eles pra me utilizar quando eu estiver comendo na bancada. Então por enquanto eu tô deixando eles aqui dentro, porque ainda não tenho caneca suficiente pra encher. Aí eu deixo aqui. E ela fica assim pra me lembrar que eu tenho que comprar caneca. Aí já vou pro armário aqui de cima, que é basculhante. E aqui eu guardo tudo de vidro que eu tenho. Então aqui eu tenho pratos dos 2 jogos que eu ganhei. Então pra não ficar muito aqui embaixo, eu deixo só uma quantidade pequena e o restante eu deixo aqui. Aqui eu tenho mais os potinhos de vidro. E aqui eu tenho um pirex. Então é só isso que eu guardo aqui. Aqui eu tenho 3 nichos pequenos, que é pra colocar bebida. Então aqui eu tenho um Chandon Brut. Aqui eu tenho um whisky Ballantines, que chama, eu acho que fala Ballantines. E uma absoluta vanilha. Então eu deixo assim, aí embaixo aqui tem a geladeira. Aí tem outro vasculhante aqui. Aqui eu guardo os mantimentos. Maionese, milho, leite condensado, creme de leite, óleo, macarrão. Tudo que eu compro, que eu faço compra, eu guardo aqui dentro. Eu vou liberar, eu não sei se eu vou liberar esse ou se eu vou liberar o outro primeiro, mas eu mostro como eu organizo as minhas compras. Então aí vocês vão ver ele mais em detalhes. Então aqui eu só tô mostrando mesmo o armário. Nessa outra portinha aqui, porque o meu armário teve que fazer ele em L, por causa desse bendito buraco. Eu ainda vou fazer um armário para colocar aqui, e ele também será em L, igual esse aqui. Então eu tenho essa outra portinha, que aqui eu guardo somente as coisas que eu ganhei no chá que eu não tô usando. Como eu ganhei 2 panelas de pressão, eu tô usando uma, quando ela estragar eu vou usar essa. Aqui tem mais pote de vidro, tem pote de plástico. E lá no fundo, que não dá pra ver, tem copo de plástico. Acho que tinha muito copo, ele trouxe tudo da casa dele, então eu tive que arrumar lugar pra guardar. Lá em cima, aquela caixa é com vasilha plástica e talheres, talheres não, e concha, com madeira extra que eu deixei lá. Aí, como eu falei pra vocês, eu tenho esse bendito buraco aqui, que o que vai ocorrer? A gente vai fazer um armário em L aqui, e ele vai ter 2 portas aqui e uma portinha aqui. Então, eu vou fazer ele como se fosse um balcãozinho. E aí, eu não sei se eu vou colocar um lugar, vou fazer algo aqui para pôr micro-ondas. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, não. Não temos condição de fazer isso agora. Então, por enquanto, eu tenho que conviver com esse buraco. E eu deixo a lixeira ali naquele canto. Agora, vamos para o meu paneleiro. Que ele tem essas 2 portas aqui. Oi! Essas 2 portas pretas e 2 prateleiras. Aqui eu guardo todas as nossas guloseimas. Aqui eu tenho pipoca, biscoito, chips, bala, doce. Essas coberturas aqui, o que a gente faz? A gente compra naquelas casas de festa. Porque se eu for comprar no supermercado, eu vou comprar 500 gramas por R$8. Essa eu compro por R$6,50 e é 1,3 kg. Então é muito mais vantagem. O Alisson ama doce. Então ele enche a vasilha de sorvete com calda de chocolate de morango. Eu acho até a hora que eu falo com ele, amor, para que você vai adoecer de tanto comer doce. Mas é assim, ele gosta, então a gente compra. Na parte de baixo eu fiz... coloquei todos os copos. Eu tive que dar muito copo pra minha mãe, porque eu não tive lugar pra guardar. Então aqui eu tenho uma taça que foi do casamento da minha irmã, que eu até ensino no canal como que faz, com strass. Tenho taça de vinho, né? Acho que é de vinho essas taças. E aqui eu tenho copos e mais copos.
e mais copos. Aqui eu tenho taça de sorvete. Aqui eu guardo as minhas tacinhas de sobremesa. Então eu tenho essas aqui, que eu ganhei 6. E tem mais essas 6 aqui que veio no jogo. Então aqui eu guardo isso. Na parte de baixo... Ah, e as portas também são igual às outras, ó. Elas não fazem aquele barulho ensurdecedor. Na parte de baixo foi feito para me colocar o micro-ondas. Só que como eu não tenho micro-ondas ainda, eu fiz tipo um cantinho do café. Eu deixo a cafeteira, um Nescau, pão e biscoito. Como eu falei no vídeo de como eu organizo as minhas compras, eu explico porque que eu deixo esses potinhos aqui, então vocês vão ver lá. Aqui eu deixo um porta-palito, aqui é açúcar e aqui o porta-guardanapo. Então fica assim, deixo assim que fica mais fácil pra gente utilizar. Embaixo eu tenho 2 gavetões, porque eu fiz questão de ter 2 gavetões pra mim guardar a vasilha plástica, né? O meu paneleiro era para ser de 80, só que como a gente teve que mudar todo o projeto, ele foi para 70 centímetros de largura. Então a gaveta ela ficou mais funda e mais estreita. É isso mesmo. Então na primeira gaveta eu guardo os meus potes de plástico. Então aqui eu guardo os quadrados, ali os retangulares. Aqui eu guardo vasilhinhas assim, redondinhas, de sorvete. Aqui eu guardo todas as tampas. Aqui é um coador de plástico que eu odiei usar. Eu até comprei de pano, não gostei. Aqui tem uma bacinha e uma canequinha de plástico que tem medidas aqui de potes, de líquido e tal. Tá com espaço assim, porque eu tô utilizando várias vasilhas na geladeira, mas tem hora que fica cheia até demais. Eu antes estava guardando elas todas com tampa, só que o cheiro não tava ficando agradável. Porque se você lava vasilha, por mais que você lave direito, seque, se você tampar, você vai abafar ela. Então ela fica com cheiro assim de... sei lá, é estranho. Aí eu tirei e preferi colocar assim. Então eu coloco as tampas das menores até as maiores dentro dessa vasilha aqui. Que eu tenho 2, então sempre tá sobrando uma aí dentro. Na segunda eu guardo panela de pressão, tabuleiro. Tem esse ralador aqui, que ele é com a vasilhinha, né? Eu deixo aqui. Tem um ralador de alumínio que eu não uso assim praticamente nunca. Acho que eu usei ele umas 2 vezes só. Tem a minha panela de pressão. Tenho 2 bandejas. Aqui tem um espremedor de laranja. Aí aqui eu tenho 2 formas de bolo. Aqui eu tenho um escorredor de macarrão, tigela, e tenho esse joguinho aqui, ó, de massa, que vem o escorredor e a tigela, que veio junto com o ralador, com o porta-queijo, que eu mostrei lá na terceira gaveta. Então eu deixo aqui, é muito raro usar. Até hoje eu não fiz macarrão com molho pra mim, pra eles comer, não. Então é assim que eu guardo. E é isso, acho que eu mostrei tudo pra vocês, a minha cozinha. Como eu disse, ainda falta muita coisa. Ainda não coloquei a coifa aqui, ainda vou ter a coifa. Eu deixei um espaço de 90 centímetros pra ela. Então assim que a gente comprar, a gente vai colocar. Então, falta o armário daqui desse canto. E falta minhas banquetas, alguma coisa pra me decorar. E ali eu vou colocar um portãozinho, que eu acho que também não sei se eu já postei o vídeo que eu falo sobre o portãozinho,
pra cachorrinha não sair quando a gente não quiser, só quando a gente quiser, pra tirar esse papelão daí. Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do tour pela minha cozinha. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se inscrevam aí no canal, quem ainda não é inscrito. No box de informações eu sempre deixo a página do meu Facebook, o meu Instagram e o meu blog. Então, se quiserem, é só me acompanhar por lá também. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.